Ana, eu não sei se a gente mostrou, mas o presidente Bolsonaro, quando falou do iate do DiCaprio, se não me engano, saiu uma foto do iate, que é tipo a Greta Thunberg, né? Que vai para um lugar de iate, mas leva a tripulação de avião para levá-la de iate, né? E o iate do DiCaprio deve queimar um combustível bom, Ana. Pois é, Lacombe. E, inclusive, esse fio aí, essa thread do presidente Bolsonaro foi notícia aqui nos Estados Unidos. A Fox News deu a thread do Bolsonaro, o Daily Caller, né, que foi fundado aí pelo Tucker Carlson, também deu, o Daily Wire, enfim, fez um barulho aqui fora também. Existe um jornalista muito independente, um jornalista britânico chamado Paul J. Watson, e ele fez um vídeo sobre o Leonardo DiCaprio, exatamente mencionando isso que você disse, Lacombe, a hipocrisia de querer salvar o planeta. Primeiro que essa gente fala em salvar o planeta e chama de maneira completamente errada a Amazônia de pulmão do mundo, né? Faltaram a aula da 5ª série, a Amazônia não é o pulmão do mundo são os oceanos, e eles continuam aí impregnando as manchetes dos jornais como se a Amazônia fosse o pulmão do mundo. Enquanto isso, eles estão de jatinho para baixo e para cima. Eu queria agradecer o pessoal do Tradutor Direita, do perfil Tradutor de Direita, que eles colocaram legendas ali no vídeo do Paul Watson e descancar, arranca a máscara do hipócrita Leonardo DiCaprio. Vamos ver. But Leo has to travel. If he didn't take all these private jets everywhere, how could he possibly warn the world about the danger of climate change? Surely he's compensating for it in other areas. Surely he's compensating for his movie The Beach, which was accomplished as a result of a precious ecosystem in Thailand being completely ruined. Maybe he's compensating for it when he preaches about the need to curb overfishing, then screens a film about overfishing at a Foundation bash, then serves his guests whole sea bass, having flown them all in on CO2 belching helicopters. Leo, you're a great actor, but you're a terrible virtue signaller. And when it comes to being environmentally friendly, you're a very naughty boy. You're literally the worst possible ambassador for this imaginable. You say fossil fuels should be taxed out of existence, but if this happened, your lifestyle would cease to exist. Please, Leonardo DiCaprio. You need to shut up! Eu trouxe esse vídeo, na verdade, para introduzir aí a nossa audiência ao perfil também Tradutor de Direita, porque lá tem um vídeo que é um pouco mais longo, mas explica exatamente cada viagem nos últimos anos do Leonardo DiCaprio, usando o seu jatinho, indo buscar amigos na Europa, voltando, indo para a Índia, voltando, e a quantidade de combustível que ele queimou aí nos últimos anos. Lembrando também, Lacombe, que aqui na Califórnia os incêndios aqui estão fora de controle mais uma vez, mas nem um pio dele ou da dona Greta Thunberg. E aí, Consta, o que dizer da dupla, então, já que a Greta Thunberg acabou vindo para a história de DiCaprio e Greta Thunberg? Não, eu vou focar mais até no DiCaprio, porque a Greta Thunberg é uma pirralha que descobriu uma forma de matar a aula eternamente. How dare you? E todo mundo... na verdade, a existência da Greta Thunberg como alguém relevante no debate mostra a doença do Ocidente, dos adultos ocidentais. Ela está sendo um instrumento para oportunistas. Agora, o DiCaprio, tudo isso que o Paul Watson mostrou nesse vídeo, eu menciono as coisas mais antigas no Esquerda Caviar. De 2012 tem lá umas mini biografias na terceira parte do livro, e tem lá uma dedicada ao DiCaprio, fala exatamente desse filme, que aliás eu adorei. A praia foi filmada na ilha Phi Phi de Tailândia, e eles devastaram a praia, a ilha, né? Foram acusados depois e deram um perdido. Agora, o curioso é que o filme é muito bom, porque o filme é uma crítica ácida às distopias igualitárias. A mandona lá que diz que todo mundo é igual, né, e todo mundo tá lá para ser feliz, esquecer da corrida dos ratos no mundo capitalista e coisa e tal. Quando tem um sujeito que chega com uma mordida de tubarão e fica gritando, ela manda deixar do lado de fora e manda subir a música para ninguém ouvir,
né? O que os ouvidos não escutam, o coração não sente, deve ser a máxima. Então é uma crítica muito dura. E acaba que a tribuzinha igualitária deles, né, era protegida por traficantes. Então é um negócio assim, é uma crítica ácida à distopia. E eu venho com esse capítulo no livro, porque ele dirigia na época um Toyota Prius, que era a sinalização de virtude dos ecochatos, assim como Harrison Ford. Harrison Ford, né, outro baita ator também, quem não gosta de Indiana Jones, o DiCaprio para mim é um dos melhores atores que tem, que diga-se de passagem isso. Mas o Harrison Ford, ele ama duas coisas. Ele ama avião, ele pilota, ele tem avião, e ele ama hambúrguer. E parece que ele já pegou o avião dele para ir lá longe, porque ele tinha que ser um hambúrguer tal que ele estava com desejo de comer. Quanto ele queimou de combustível nisso? Qual é a pegada de carbono de um cara desses? E eles ficam querendo arrotar, né, como os outros devem viver para o resto do mundo. Isso, na verdade, Lacombe, é um retrato desse clubinho. Aristocracia, uma casta moderna que diz o seguinte, como todo mundo deve viver de maneira bem autoritária, mas eles não precisam viver assim, porque eles estão acima do bem e do mal, acima dos réis mortais. Eles são a nova aristocracia moderna. A pergunta que fica uma vez mais é, quem é que ainda cai nessa ladainha? Quem é que leva a sério essa elitezinha snob e ignorante, hipócrita e, acima de tudo, muito, muito autoritária? Augusto, se tivesse uma categoria no Oscar, né, de hipocrisia, o DiCaprio, apesar de todo o seu talento como ator, inegável, ele levaria provavelmente. Imbatível, né? Imbatível. Ele deve estar tentando se redimir ainda do naufrágio do Titanic, né, que ele protagonizou no cinema. Né? Se ele conhecesse aquele navio lá, ele certamente diria, ele ficaria a favor do iceberg. Diria ao capitão, deixa aí, porque esse monte de gelo aí é importante para a natureza e tal. O que eu acho espantoso é o seguinte, ele não veio ainda à Amazônia. Ele nunca foi para lá. Não conhece. E certamente, se for perguntarem a ele o que ele acha da construção dessa estrada, que o povo de lá reivindica, ele certamente será contra. Então, eu acho que com ele, com gente assim que fala sobre o que ignora, você tem que fazer um teste prático. Eu levaria o Leonardo DiCaprio para essa estrada, nos pontos em que ela existe. Ela precisa ser pavimentada. Põe o DiCaprio num ponto qualquer, já coberto pela floresta, que vai tomando tudo de volta, e dê a ele aí um mês para voltar para a civilização. Não volta. Não volta. Esse passa por Manaus, ficava naquele hotel, fecharam, né, o Hotel Nacional, vai ver o encontro das águas e sai dando palpite. Não sabe nada da Amazônia. E você pega uma estrada de ferro, Madeira, Mamoré, aquela história da construção daquela ferrovia, é um negócio épico, é necessário, as pessoas têm de se locomover. Hoje você tenta construir uma estrada para que o pessoal se mova, não apenas pelo rio, e os caras que não são de lá proíbem os nativos, os ribeirinhos, de terem acesso a outras cidades. Então, isso me lembra uma viagem que eu fiz a Jericoacoara, há muitos anos, e o pessoal lá queria uma estrada que ligasse a praia à cidade mais próxima, porque Jericoacoara não tinha, por exemplo, hospital, não tinha posto de saúde, nada. E aí eu estava vendo uma reunião lá de moradores, e um deles disse, a gente tem de preservar isso aqui, nós vamos prejudicar as dunas com a construção de uma estrada e tal. E o cara que era a favor falou, isso aí é bom para vocês que vêm brincar de pobre durante as férias e depois voltam para o asfalto. Nós precisamos disso. O Leonardo DiCaprio é pior, ele dá palpite sobre regiões muito mais abrangentes, os palpites, e não sabe do que se trata nem do que está falando. Não conhece a Amazônia, repito.
Eu posso contar uma história rapidinha, porque a Greta Thunberg marca assim, uma virada na minha carreira de alguma forma. Eu estava na Band, fazendo aqui na Band, e Silvia Popovic e eu fazíamos uma chamada desse programa aqui na Band, dentro do jornal apresentado na época pela Marina Machado, que hoje em dia, um amor de pessoa, hoje em dia apresenta o Sem Censura. E a Marina era sempre de improviso, e a Marina nos passava sempre comentando o assunto sobre o qual ela tinha acabado de falar. Então, por falta de sorte, o último assunto do jornal dela, antes de nos chamar para fazer falar dos destaques do Aqui na Band, era o discurso da Greta Thunberg na ONU. E eu tive alguns segundos pensando, meu Deus, ela vai elogiar a menina. Eu falei, bom, e agora? E quando ela passa para mim, Lacombe, eu estou aqui emocionada com o discurso da Greta, meu coração está batendo forte, e eu mando um vídeo, acho que foi um dos primeiros vídeos meus que viralizaram, assim, eu mando, eu não engulo esta menina. Né? Então, a Greta Thunberg faz parte, de alguma forma, dessa minha entrada num caminho mais do comentário, mais da opinião, e antes eu era muito um apresentador mais tradicional, né, de telejornal e tal. Mas é isso. Vamos falar um pouquinho mais do Bolsonaro. Diga. Só queria entrar numa pauta aqui, talvez claro, um outro programa nós podemos tocar com mais profundidade, é que essa história toda de meio ambiente, né, esse ativismo todo, como o Augusto muito bem disse, né, vem brincar de pobre aqui, depois voltam para o asfalto e nós continuamos aqui na miséria, precisando de asfalto. A própria Amazônia... esses dias entrevistamos nos Pingos nos Is o presidente da FUNAI, e ele nos contando, né, quantas comunidades indígenas pedem para sair daquela bolha que esses ecoterroristas, que eu chamo, colocam essas tribos indígenas de uma maneira vil, de uma maneira covarde, como se eles fossem pets, né? Não, vamos colocar aqui numa bolha, ninguém mexe, mas ninguém pergunta o que de fato eles querem. E o presidente da FUNAI explicando, olha, eles querem progresso, eles querem rodovias, eles querem fazer parte do mundo moderno, eles querem internet, eles querem estudar, eles querem progredir, eles querem acordos comerciais, né, com as cidades, com outros países. E, no entanto, os ecochatos, né, os ecoterroristas, eles ficam aí colocando essas pessoas num ambiente completamente inóspito, como se isso tivesse benefício para eles, mas, na verdade, não passa, né, de um dos males da atual sociedade, que é a sinalização de virtude em absolutamente tudo.